Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 67. Eduardo diz que o tema do qual quer falar é delicado, e a revela que o assunto tem a ver com um morto. Fernanda fica surpresa. Jacinto questiona Gardênia se ela entregou todas as coisas que Eduardo pediu, e Gardênia diz que sim. Jairo vai ao quarto de Dominga e a propõe um negócio. Jacinto diz que as coisas às quais Eduardo está atrás são importantes. Em pensamento, Gardênia diz que Eduardo não terá acesso a essas cartas, e reitera que ele esquecerá Fernanda na marra. Franco diz a Fernanda que havia um homem em seu encalço, o investigando, e tudo leva a crer que era amando de Camilo. Da estrada, Camilo observa a casa de Franco com seu binóculo e se dá conta de que ele não está em casa. Franco diz que não está acusando Camilo de ter matado Manzanares e deixa claro que o acha inocente. Fernanda pergunta por que não denunciou Camilo, e Franco diz que isso poderia implicar no contrato entre as empresas. Fernanda pergunta se o corpo desse homem foi encontrado na fazenda de Franco. Franco a revela que foi encontrado em uma casa, nas terras da fazenda Elisalde. Camilo pergunta a Bárbara se ela está vigiando Franco. Bárbara diz que sim, e o revela que Franco está em um restaurante com Fernanda. Camilo fica surpreso. Bárbara o pede para que reviste toda a casa. Augusto, pai de Érica, pergunta por informações de Franco Santoro a Gonçalo, que o explica que Franco é um bom homem. Dolores, mãe de Érica, comunica à família que está grávida, e todos ficam felizes. Franco pergunta a Fernanda por que Camilo tem interesse em investigar sua vida. Fernanda diz que não sabe. Franco propõe que os dois tentem descobrir o que Camilo procura. Enquanto isso, com o auxílio de uma ferramenta, Camilo corta o vidro da janela do escritório de Franco em formato circular e consegue abrir a janela. Nesse instante, Steve ouve um barulho e fica desconfiado. Ele pega um taco de beisebol e começa a vasculhar a casa. Aurora aparece na fazenda e seu silêncio deixa Santiago aflito. Ele a pergunta o que está vendo e Aurora diz que não poderá se casar com ele. Steve observa Camilo revirando as coisas de Franco em seu escritório. Santiago acredita que se trata de uma brincadeira, mas Aurora o confirma que fala sério e o revela que está apaixonada por outro homem. Santiago pergunta se ela o deixa por conta de algum namorado e Aurora diz que sim. Santiago diz que se Aurora tivesse um namorado, o teria dito. Aurora diz que Dominga veio para avisá-la que seu antigo namorado voltou. Santiago fica arrasado e diz que durante todo esse tempo foi apenas seu namorado substituto. Santiago pergunta se esse namorado tem a aprovação de Dominga, e Aurora diz que sim. Santiago a pede para que vá embora. Sozinho, Santiago chora. Fernanda diz a Franco que fará o que for preciso para descobrir o que Camilo investiga em sua fazenda. Franco fica muito grato e Fernanda resolve ir embora. Bárbara observa tudo. Camilo vai ao quarto de Franco e mexe em alguns papéis. Do lado de fora da casa, Steve observa o corte no vidro que Camilo fez para conseguir entrar. Steve entra em seu carro e observa o controle do alarme. Franco deixa o restaurante e Bárbara observa tudo. Camilo recebe um telefonema de Bárbara, o orientando a ir embora da casa de Franco. Ao sair da casa, Camilo fica desesperado, pois não encontra seu carro. Steve o observa de longe e ri. Gardênia diz a Margarida e Jacinto que fará uma serenata para Eduardo. Os dois acham um absurdo, mas Gardênia explica que tem se tornado comum as mulheres tomarem a iniciativa. Aurora chega no hotel e Dominga a apresenta a Jairo. Dominga explica que Jairo necessita de ajuda na cantina e Aurora fica desesperada ao saber que servirá de companhia aos homens. Magoado, Santiago dá diversas pinceladas com tinta preta na pintura que fazia de Aurora. Gonçalo conta a Fernanda que Augusto o ligou para perguntar se Franco é uma boa pessoa. Afinal, Érica está entusiasmada com o namoro. Nesse instante, Bárbara chega em casa e pergunta a Fernanda como foi o jantar com Érica. Fernanda mente e diz que ocorreu tudo bem. Bárbara questiona se Érica tem a pretensão de se casar com Franco. Fernanda não responde e decide falar com Santiago. Eduardo chega em casa e Steve diz que tem algo a lhe contar. Santiago conta a Fernanda que Aurora voltou para se despedir. Santiago começa a chorar. Fernanda se compadece com a dor do irmão e o abraça. Aurora passa por apuros na cantina, pois Dominga e Jairo querem forçá-la a atender os clientes.